Nós vamos, nesse momento, sentir toda essa espiritualidade amiga do Hospital Santa Cruz, na colônia de Lázaro, sentindo todos esses nossos irmãos, sentindo esses espíritos que estudam junto conosco, buscando a compreensão da mesma forma que nós buscamos a nós mesmos. E entrelaçados que estamos, possamos ter uma tarde de muito estudo, de muito aprendizado, mas com amor, com muita serenidade, com muita ajuda. Graças a Deus. Graças a Jesus. Olha, a gente tem muito caminho a andar, mas a gente já iniciou. Isso é importante. A gente só não pode parar, mas a gente já começou. Já demos o E primeiro antigamente passo. tinha todas essas vendas nos nossos olhos e principalmente no nosso coração. Hoje a gente já consegue compreender e principalmente sentir. Então a gente está caminhando em passos de formiga, mas caminhando. É porque se a gente fala que está andando muito, a gente fica orgulhoso e aí se perde daquilo que a gente mais tem que trabalhar. Mas Mas tem que voltar atrás de novo. Mas a gente já está melhor do que a gente estava 20 dias atrás. Veja bem, você já vai chegar lá, você vai saber quem é doutor Inácio, quando ele te der a vassoura, tu não vai nem fazer cara feia. Não, já vou pedir o espanador, Não, o não pode rodo ele dá a vassoura e a gente sai e o voando. balde. E aí ele ainda vai falar assim, essa é aquela turma que se encontrava todo dia. Todo dia. Deixa eu dar um cantinho aqui. Valéria, Oi, Valéria, estou oi. muito feliz de estar participando junto com vocês, viu? Que bom. Ficamos felizes com a sua participação O também. seu nome, qual é? Isaura. Isaura. Ah, dona Prazer, Isaura. dona Isaura. Muito. A senhora se diverte com a gente. E, olha, seja muito bem-vinda. Está me fazendo muito bem. Que bom. Que bom, isso faz muito bem para todos nós. É isso que a gente tenta aqui, um ajudar o outro. Vamos lá? Sexta-feira, eu vou fazer a visita para o meu filho, viu? Ai, que bom. E ó, vai firme e leva a gente no coração e na mente que nós vamos estar lá. E principalmente, você vai estar acompanhada de Maria do Rosário, do Zé e do nosso amado caboclo. Você vai ver que você vai estar acompanhada e a gente vai estar lá, segurando nas suas mãos. E o Daniel vai ficar bem. Você vai ver. Deus quiser. Vai sim. Mais do que técnica, precisamos de amor. Estamos todos precisando de proteção, mas corpo fechado depende de emoção equilibrada e mente vigilante. Aí é que está a dificuldade. Aonde que vocês estão? Eu não estou perdida. Página 118, a gente está no capítulo ainda 13, estresse e emoções. E aí, assim, é depois, essa... É o penúltimo parágrafo. Já achei. Ah, Já tá, achei. já achei também. Antepenúltimo. Antepenúltimo. É. Mas a coisa mais difícil é essa. Corpo fechado depende de emoção equilibrada e mente E vigilante. mente vigilante. Porque a gente não tem emoção equilibrada. Por mais que a gente diga que seja, não, eu estou lá me esforçando, nós não temos emoção equilibrada. E a gente se torna invigilante porque a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, né? Então é esse o trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Não é imaginar que nós conseguiremos ser equilibrados, mas trabalhar para isso. Né? Se a gente imaginar que a gente vai ser equilibrado, o primeiro desequilíbrio que tem, além do desequilíbrio, vai vir a frustração de não ter conseguido. Não, é uma meta para nós. E meta significa eu chego lá e estou trabalhando para isso. Nunca a gente tem que chegar e falar assim, eu não sou equilibrado. Não, nós não vamos ser, porque a gente não é perfeito. A gente tem que trabalhar para isso, né? E quando a gente
percebe que é um caminho, a gente percebe que a gente tem condições de chegar lá. O equilíbrio é um caminho que a gente tem que lutar todo dia para obter. E quando não conseguir, a gente fala assim, opa, significa que o caminho não chegou no final ainda. Né? Eu também tenho uma pontuação diferente, um pouco diferente, né? Mais do que técnica. A gente tem técnicas para dispersão de energia, para reequilibrar, organizar os chakras. A gente tem essas técnicas. Mas as técnicas sem amor, elas não andam. Porque são técnicas. Se você não tiver esse sentimento, mas só o amor também não funciona. A gente tem que ter esse equilíbrio. Porque senão é aquilo que assim, sabe qual é um lado que talvez vocês nunca tenham pensado? Eu vou ajudar todo mundo que me pede ajuda? Jesus ajudava. Eu tenho condições de ajudar todo mundo que me pede ajuda? Não. A gente Meu tenta, né? Meu marido diz que eu não vou salvar o mundo. Ele Mas fala para mim. Principalmente, o que a pessoa quer? O que a pessoa precisa? Ou o que a pessoa precisa? Mas principalmente, o que a pessoa quer? Quer que você assuma a vida dela? Claro, todos querem isso. Não é? E aí a gente é isso que a pessoa. Aí onde vem a pergunta dele? É isso que a pessoa precisa? Todo mundo imagina uma balança, né? Como sendo aquele poste e os negócios assim, né? Mas não é isso. A balança é um poste, mas é um negócio assim, ela pode pender para vários lados diferentes, né? Então o que a gente precisa pensar é o seguinte: ninguém passa por dificuldade porque Deus é mau, porque Deus pune. As pessoas passam dificuldade para poder aprender. Então para que serve a caridade? A caridade serve justamente para ajudar a pessoa a se levantar. Sabe? Porque senão a gente vai falar assim, tá bom, então eu não vou ajudar mais ninguém, porque se todo mundo passa porque precisa, eu não vou ajudar mais ninguém. Mas quando a gente ajuda as pessoas, o que a gente ensina para elas quando está ajudando? O amor existe. A gente pode contar com Deus. Você não está sozinho, você tem uma mão, mas você vai ter que andar. O que a gente não pode é fazer pela pessoa. Porque fazendo pela pessoa, a gente está tirando dela a oportunidade de aprender com os desafios que estão sendo apresentados para ela. E para a gente também. A gente, quando acontece conosco, a gente precisa entender isso também. A gente vai precisar de ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente pode pedir ajuda. E essa ajuda vai vir. Mas vai vir para ajudar a gente a ficar de pé, né? Mas quem tem que caminhar somos nós. O tempo inteiro a gente tem que ter isso na nossa mente. E ficar feliz porque a lição veio e nós recebemos os recursos para poder aprender essa lição. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. E por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente fica frustrado de não conseguir ajudar o outro, de não conseguir tocar esse outro. E essa frustração, a gente precisa compreender isso e tirar essa culpa da gente. A gente não vai conseguir, gente. Se Jesus não conseguiu, tinha toda aquela emanação de energia. A gente está caminhando, a gente é formiguinha. A gente também não vai conseguir. E não significa que a gente vai se fechar pelo outro. E falar não também não significa que a gente está optando por um ou por outro. Mas aquele que tiver, abrir um pouquinho e caminhar, a gente consegue, porque a gente vai estar trabalhando junto. Mas aquele que está totalmente sentado, esperando, aí não tem como. Não tem como. Porque ele vai precisar compreender. O que a gente pode fazer? A gente pode vibrar com todo amor e coração. Mas a gente precisa compreender que ele tem o espaço dele, o livre-arbítrio dele. E se a gente ultrapassar isso, a gente não está respeitando. Ajudando, a gente está prejudicando. E ele precisa se ajudar também.
né? Porque ele só vai Uhum. compreender Depender isso. só da gente não adianta nada. Se a pessoa não se ajuda, né? Já tem aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. E é por isso que eu falo, voltando nessa frase, mais do que técnica, precisamos de amor. Estamos todos precisando de proteção, o mundo inteiro precisa. Mas corpo fechado depende de emoção equilibrada e mente vigilante. Você falou um negócio legal agora, né? A gente tá falando da psicosfera, não tá? Que a psicosfera tá pesada. A gente tá ouvindo aí vindo de vários médios, de várias fontes diferentes. E aí o umbral grosso tá tentando Tá muito dar a próximo. última, muito próximo, incitando todo mundo à violência, ao desregramento, não é verdade? É. Mas como que a gente fecha o nosso corpo com isso? Para isso? Porque se a gente não fechar o nosso corpo, nós vamos estar sujeitos a essas influências, não é verdade? E como que a gente fecha o nosso corpo para isso? Orando, pensamentos positivos. É o que está no final dessa frase aí. Emoção equilibrada e mente E vigilante. mente vigilante. E a gente consegue isso orando. Consegue. Mas a gente sabe. Uma outra coisa que eu sempre me pego falando e às vezes sou mal interpretado com isso. Orar, fazer uma prece é legal, mas quando você faz isso, nós temos que estar ligados no objetivo pelo qual nós estamos orando. Não é simplesmente rezar. Ah, não, agora é a hora do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu acabou, já fiz a minha parte. Não é isso. Quando a gente entra em contato com Deus pedindo alguma coisa, a gente precisa saber o que está pedindo. Não adianta pedir para tirar os problemas da nossa frente. Os problemas são as nossas lições. O que a gente precisa é pedir equilíbrio, Força. fortalecimento, Sabedoria, né, Sérgio? Para lidar com as sabedoria, coisas. Pede paciência. Não, sabedoria. paciência não, é sabedoria. Sabedoria. A gente precisa entender quando a gente ora por que eu estou orando. Eu posso orar em favor de alguém, né? Enquanto que a gente não ora em favor da Ucrânia, né? Sim. Mas quando eu oro no meu final do dia, no início do meu dia, o que eu tenho que pedir? É isso, equilíbrio. Equilíbrio para poder estar de corpo fechado para tudo isso que está envolvendo o mundo nesse momento. Há algo mais nessa página? O último parágrafo aí. Isso tudo que nós estamos falando aí. Os filhos querem que os outros resolvam coisas que os próprios filhos têm que resolver. É como pedir a alguém que faça ginástica por ele. Alguém pode se alimentar pelo outro? Alguém pode respirar pelo outro? Há leis que são intransferíveis e imutáveis. Quer dizer, é aquela coisa, você ajuda, mas não assume que é a outra pessoa que tem que assumir os seus problemas, não é? A gente ajuda, a gente orienta, a gente faz a vibração, mas o outro tem que fazer a parte dele, senão... Fazer a parte dele. Tem que fazer tem que dar esse passo, né? Uma das coisas que é mais complicado, que eu falo, é a parte social. Se a gente for fazer junção, uma parte social, eu vejo a da Mônica, que eles falam, né? Eles estão dentro de uma favela, né? Que é a favela do Vietnã. Que ela fala assim, que ela começa com os cursos. Para quê? Para treinar essas pessoas, profissionalizar essas pessoas para que elas tenham um emprego. Que elas busquem, que elas tenham. Porque você vai subir a autoestima da pessoa e ela vai trabalhar. Então, Fonte de renda, né? Isso que eu falo, porque se a gente for entregar somente Não é isso, só dar o peixe, é ensinar a pescar, né? porque se a gente for fazer somente isso, é complicado. A gente no FEUM, eu trabalhei muito pouco na parte social, eu sou muito sincera. Meu pai trabalhou mais e o Sérgio nem foi para essa fase. Porque a gente tem que se dividir, a gente também tem que ver qual é o talento que a gente tem. Mas, assim, eu me lembro de um caso de uma moça que ela morava no Guarujá e uma das pessoas falaram assim para ela:
Ó, eu fui pra Bahia e eu fiz tererê. Então eu vou te comprar um cesto, né? Te comprar lãs, um monte de coisa, e você sai fazendo na praia da Enseada, do Perequê, uma praia que estiver mais próxima, e você começa a fazer o tererê. Vai ser de pouquinho em pouquinho, mas você vai ganhando, né? Tem muito turista. Ela falou assim, de maneira alguma que eu vou ficar fazendo isso. Então, assim, as pessoas, elas já estão adaptadas com aquilo. Então, elas não têm... E esse, principal é a gente despertar na parte social esse sentimento, trazer esse sentimento para a pessoa, que ela é útil, ela pode e ela consegue tirar ela dessa inércia de ficar pedindo as coisas, de receber as coisas, e ela tá totalmente estanque. Mas também não é só o lado ruim que a gente vê, né? Tem uma pessoa também, era um senhor, né? Isso eu fiquei sabendo, não presenciei, e ele perdeu o emprego e ele ficou recebendo cesta básica do União Maior durante um bom tempo. E aí ele conseguiu emprego. E a partir do momento que ele conseguiu emprego, ele falou que não precisava mais receber, e aí ele passou a doar cestas básicas para o centro para ajudar as pessoas que não tinham. Então, existem os dois lados. A gente costuma falar muito da parte negativa, né? A gente é assim, mas a gente tem que olhar que existe a parte positiva. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa sentir isso para a gente continuar motivado a fazer as coisas da forma sempre melhor, mas continuar fazendo, né? E principalmente porque assim, a gente talvez tenha que ver a motivação que a gente dá nisso, né? Do incentivo que a gente dá para essa pessoa, ela andar. Porque, ó, nesse caso, ele compreendeu muito bem, porque no FE1 a gente entregava a cesta, não era somente entregar a cesta. A gente fazia uma evangelização, a gente tentava tocar os corações das pessoas, fazer essa troca. Ouvi-lo também, não somente entregar aquele alimento. Então, aí você fala assim, por que você está dando o exemplo disso? Porque era uma coisa que dá certo, porque estão até hoje, e foi uma das coisas que o FE1 já tem 20 e poucos anos. Segundo, a gente não consegue fazer isso no Pingo de Luz, porque a gente não tem uma equipe tão grande. E outra coisa, é um trabalho totalmente diferente, a gente está online, a gente não está centralizado. Teríamos dificuldades disso também. Mas, principalmente, a gente precisaria evangelizar essas pessoas. A gente precisaria colocar este coraçãozinho para pulsar, para trazer essa autoestima e a pessoa arregaçar as mangas. E aí onde cai esse... Oi? Se reinventar. Sim. E aí onde cai essa parte que a Virgínia colocou. É a parte que os fios precisam caminhar. Algo mais? Então, Valéria, Diga. no parágrafo anterior, ele fala, né, que os filhos querem proteção e isso é muito justo. Porém, proteção emprestada, em nome da misericórdia, tem tempo contado e curto. É porque a gente deve fechar o nosso corpo por nós mesmos. Não é isso? É que assim, eles dizem, que assim, essa proteção emprestada em nome da misericórdia tem um tempo contado e curto. Eu vejo já olhando o lado da Umbanda, né? Não da Umbanda, assim, eu não sei como que é feito o trabalho da Umbanda, mas quando você faz trabalho, que a gente sabe é que tem um tempo, não tem um tempo. Mas eu vejo não só disso, né? Porque essa proteção acontece também na nossa assistência espiritual. A pessoa recebe ajuda, recebe a proteção, mas tem um tempo. Período. Se ela não fizer a renovação, Sim, termina. É verdade. Tem tempo de validade. Tem validade. Porque assim, ó, que nem E esse tempo depende da própria pessoa.
né? Porque quanto menos ela tiver o entendimento, mais rápido acaba, né? É porque, assim, que nem no nosso caso, vamos lá, a gente pede para as pessoas participarem do acolhimento do amor. Por que a gente quer que participe do acolhimento do amor? Para que as pessoas façam as trocas e consigam compreender o caminho que tem a seguir, né? Que eles mesmos façam sua autocura. E aí, se ela não faz, ela recebeu assistência, terminou a assistência, ela se afasta do acolhimento de amor, o que acontece? Ela vai entrar no dia a dia dela. E essa ligação, tudo aquilo que a gente fala, de todo o trabalho que é feito, começa a dispersar. E olha, e a gente faz, né, passa as fichas da assistência espiritual no grupo mediúnico, e boa parte das pessoas em assistência, a gente recebe o seguinte retorno do plano espiritual. O que a gente podia fazer, nós fizemos para este momento. Esta pessoa precisa caminhar agora. E precisa caminhar significa o quê? Dar mais alguns passos. E, assim, E aí vem o seguinte, ainda complementando. Hora que precisar, ela vai retornar à assistência. e aí tem umas que falam assim, que vai retornar, e tem outras que falam assim, vai voltar mais. Não vai voltar mais. Por quê? Porque a espiritualidade foi, limpou, fez tudo que precisava. Mas compreendeu que ela não tá aceitou. pronta ainda. E ela não aceitou. E não aprendeu a lição. Ela não aprendeu a lição, ela não entendeu o que é ela que tem que fazer. Não aprendeu a lição que é o desafio que ela está passando na vida. Ela não aprendeu aquela lição. Mas Entendi. se dá aquele levantamento na pessoa, para ela compreender que isso, poxa, mas por que esse problema retornou? Né? Porque o grande problema é que nem todo mundo fala assim, eu quero ir para nosso lar, né? E é uma das coisas que eu falo assim, a gente compreende o que é o plano espiritual? Como que funciona o plano espiritual? Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Todo mundo tem essa curiosidade. Como funciona o plano espiritual? Não sei. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu acho, inclusive, que precisa conversar, que talvez a gente pudesse fazer o próximo livro, estudo do Livro dos Espíritos. Pode ser. Porque vai trazer uma base muito boa para tudo que a gente for falar daqui para frente. Né? É porque sabe o que a gente estava pensando? Numa coisa assim. Deixa eu terminar essa parte, depois eu falo, porque senão a gente fica pendente, aí fica só um parágrafozinho. Fale o seu parágrafo. O auto-amor é a maior fonte espiritual de proteção. Maior até do que as várias e valorosas práticas e crendices de defesa mais conhecida de todos os tempos. Quando a gente tem um auto-amor, a gente tem o corpo fechado. Então por que eu vou usar qualquer tipo de técnica para me proteger se eu já estou protegido, né? É porque a gente se respeita, a gente não se culpa. Quando a gente tem auto-amor, a gente está em equilíbrio. Esse é o ponto. O auto-amor traz o nosso equilíbrio, nossa sustentação, né? E, gente, falando isso não significa que eu estou nessa fase ainda não, eu estou lutando para conquistar, tá bom? Mas é aí onde que a gente fala assim, a gente tem a fórmula, a gente sabe qual é a receita do bolo, cada um tem o seu bolo, mas a gente sabe. Mas a gente prefere o do vizinho. E aí começa o tumulto, aí... Mas sabe... Lá vem a nossa língua. Eu vou dizer o seguinte, você põe 20 pessoas fazendo bolo com a mesma receita, cada bolo vai sair de uma forma diferente. Vai. Com certeza. Vai, porque um vai bater o ovo primeiro, o outro vai fazendo... E aí não vai dar certo. Então a receita, a forma, o jeito de fazer o bolo é de cada um. A gente sabe que vai usar farinha, sabe que vai usar ovos, um monte de coisa. Mas cada um faz a sua receita. Mas, assim, as diretrizes nós temos. O plano espiritual, as diretrizes, a diretriz é uma só. É seguir Jesus, se auto-amar, enfim, fazer o bem, né? Agora, como que você vai fazer? Quando? Aí já não é mais a área deles, né?
Você falou uma palavra bacana, você falou um negócio bacana. Seguir Jesus. Se a gente for perguntar para cada um aqui, cada um tem uma maneira diferente de seguir Jesus. Não deixa de seguir, mas está seguindo. Tem gente que segue Jesus lendo a Bíblia. Tem gente que segue Jesus indo na igreja. Tem gente que segue Jesus tentando colocar em prática. Então, você vê, a interpretação das coisas é de cada um. E a gente tem que respeitar isso, né? Quem se ama, respeita os seus limites. Eu acho que isso é o que mais a gente precisa exemplificar no nosso dia a dia. É entender os nossos limites. Então, a gente vai encerrar esse capítulo, o 13, e na sexta-feira é o capítulo 14, Auto-amor, a magia mais poderosa do planeta. O que eu queria falar um pouco com vocês é assim, a gente sente que no dia que tem estudo, a gente está em maior número. Quando a gente não tem estudo, a gente está bem pouquinho. Maior número nas vibrações. Nas vibrações, A gente está bem pouquinho. Aí eu falei assim, não, vamos estudar a semana inteira, então, desse jeito. De segunda a segunda agora. Segunda, vamos. Segunda aí. Vai ter chamada, Vai ganhar estrelinha. Vamos invertendo, né? Eu acho que assim, é uma boa ideia estudar o livro dos espíritos, mas assim, eu não sei se eu gostaria de estudar o livro dos espíritos somente. Eu vou falar no sentido assim. Eu gosto talvez intercalar, eu vou conversar com o Sérgio, você entendeu? Depois você me explica. Não entendi muito bem como é que é. Intercalar. Um dia eu estudo o livro dos espíritos, outro dia eu estudo outro livro. Por quê? A gente conversa. Ah lá, já deu. Porque eu ainda vejo de uma outra forma, mas tudo bem, a gente conversa nesse sentido. As curiosidades do plano espiritual são várias, né? Porque a gente está aqui. Eu tenho muita curiosidade do lado de lá, né? E fico me imaginando quando um dia que eu partir. Quando eu falo isso, a minha família é assim: você é louca, você fica fazendo as coisas pensando do outro lado. Eu falo, mas é lógico que um dia eu vou deixar de existir aqui. Eu tenho que pensar do lado de lá também. Eu já tô com 60. Então, Solange, o que eu posso te dizer é que é assim, né? Aqui é uma cópia mal feita do que tem lá. Lá é a realidade. Aqui é a nossa cópia mal feita, né? Aqui nós poderíamos dizer que a gente não tem cor, não tem brilho, porque lá que é a verdadeira vida. Imagina que você foi viajar. Aí você foi viajar lá no Nordeste, né, para ver aquelas praias maravilhosas, tal. Aí você chega lá, você começa a comprar um monte de móvel, guarda-roupa, que você achou legal e barato lá, né? Era muito legal isso. Mas você não vai ficar lá. Então você volta e deixa tudo lá. É a nossa vida aqui. Tudo que a gente faz de material aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Sabe? E não adianta ficar falando assim, olha, essa praia é tão linda, que maravilhosa essa praia. Mas sabendo que a gente vai voltar para Santos e tem a praia em Santos também. Entendeu? É isso. A gente vive... E nós estaremos no lugar que a gente precisa estar. Exatamente. Que nós precisamos estar para aprender, para continuar aquilo que a gente estava fazendo aqui. Mas, lá é uma continuação, porque se a gente chega lá e acha que não vai... Aqui a gente fechou um livro e lá vai ser diferente, não. A gente vai continuar da onde a gente parou daqui. Então, se a gente está num grupo de estudo, lá a gente vai ganhar o nosso grupo de estudo. E vai se aperfeiçoando naquilo que a gente tem um talento para fazer. Porque isso é uma realidade. Sabe o que acontece? A pessoa viaja lá para o Nordeste e começa a comprar aquele monte de imóvel e acha que quando voltar, ele vai voltar para uma mansão aqui em Santos, entendeu? É verdade, porque acha que fazendo lá as coisas de lá vai mudar alguma coisa de onde que ele realmente é, entendeu? Mas é legal a gente começar a conversar um pouco sobre esse plano espiritual, né? Como que a gente enxerga, como que cada um sente, né? E eu acho que assim, a gente já tem tantos anos já juntos
que já perdeu aquela coisa, eu não vou perguntar porque vai ser uma pergunta boba. A gente já consegue ter essa intimidade e esse respeito de falar assim, não, tudo é importante. Porque aquele pequenininho que o outro pergunta é o meu complemento de uma história toda. Porque tudo complementa. Foi o que eu perguntei uma vez, e é uma preocupação. Lembra que eu perguntei? E a gente lembra? Quando a gente chegar lá, a gente vai lembrar de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente falou. Essa é a Tem um única caminho lá, certeza para que começar você em algum tem. lugar. Essa Aqui é a a única... gente fala, vou chegar lá, vou pegar a vassoura, vou sair varrendo. Mas quando chegar lá, a gente vai lembrar que tem que pegar a vassoura e sair varrendo? Então, depende de onde que a gente estiver, quais são as condições que a gente desencarnou. Tudo é no ser. Se você desencarnou bem, você vai chegar lá bem. Se você desencarnou aceitando, chegou minha hora, né? Tô bem, não tenho nada que me prenda aqui, me liberei de todos os meus bens materiais, dos meus entes queridos. Lembra lá da historinha, né? Como que é? Meu maior prêmio vai ser ir visitar minha família no livro. Visitar minha família e cuidar, porque eu tenho um monte de coisa. Se a gente se desprendeu disso, a gente vai chegar bem. Agora, se não, se a gente está indo triste, coração amargurado, com um monte de coisa. Eu acho que você pode resumir da seguinte forma: se você veio aqui, estudou e transformou esse conhecimento em sabedoria, quando você chegar lá, você vai utilizar dessa sabedoria. Agora, se você viu um monte de coisa e continua sendo do mesmo jeito que você é... Olha, a gente dentro difícil, a gente já está nesses 2 anos fazendo... Desculpa. A gente já está nesses 2 anos fazendo estudo, a gente já aprendeu alguma coisa. Difícil a gente não assimilar nada. Todos os dias a gente está aqui, né? Nesse estudo, a gente, alguma coisa a gente assimilou. Então, acho que isso daí, o que eu vou falar, complemento o que você falou. A gente tinha, quando eu entrei no Espiritismo, eu trabalhava numa casa muito próxima do México 70, que é o Irmão Timóteo, que existe até hoje. E tinha um senhor que ia fazer palestra lá, eu amava as palestras dele, o seu Eugênio. Aí a gente teve ele desencarnou, passou-se um tempo, e a gente passou a ter uns encontros. O Sérgio, nesses encontros, que a gente chamava de PE, o Sérgio fazia exposição e eu ficava na sala de sustentação, trabalhando mediunicamente. E no final sempre passava-se uma mensagem, ou no final ou no início. Sempre tinha uma mensagem. E aí ele veio, ele passou uma mensagem. Através de um médium super confiável, vamos dizer assim, porque todo médium é confiável. E aí ele falou da dificuldade quando ele desencarnou, dos anos que ele passou no umbral. E aí todo mundo falou assim: nossa, como que o seu Eugênio passou tanto tempo no umbral? Imagina! Querendo dizer, se ele dava as palestras, se ele fazia um monte de coisa, mas com ele um entendimento dentro de si. Cada um só sabe de si, de você. A gente não pode falar do outro. E aí ficou aquele burburinho no... É que ninguém podia desconfiar do médium, porque o médium não tinha como dizer que não era, entendeu? Era um médium antigo, tô super estudado, então não iam dizer, isso daí foi animismo. Não, todo mundo aceitou, mas ficou todo mundo se questionando. E é aquilo que o André Luiz fala muito. Todo mundo entendeu as técnicas. E o coração? E o sentimento, e o amor. Muitas vezes a gente não consegue.